Essa questão diz o seguinte: a aresta lateral de uma pirâmide reta de base quadrada mede 13 centímetros e a área do círculo inscrito na base mede 25π sobre 2 centímetros quadrados. Dois planos π1 e π2 paralelos à base decompõem a pirâmide em três sólidos de mesmo volume. Determine a altura de cada um desses sólidos. Muito bem, pessoal. Aqui está a organização do nosso problema. O problema está falando que existe uma pirâmide reta de base quadrada e aresta lateral 13 centímetros, tal que a área do círculo inscrito à base é 25π sobre 2 centímetros quadrados. E, além disso, que dois planos π1 e π2, está vendo aqui, ó, um plano π1 e o plano π2, dividem essa pirâmide em três sólidos, né? Dividem essa pirâmide em três sólidos de mesmo volume, Determinar a altura desses sólidos, que eu estou chamando aqui de H1, tá vendo, ó? H1 para mim é a altura desse sólido menor aqui, nessa pirâmide menor, tá vendo? Esse aqui. O H2 é a altura desse sólido do meio, né, que é um tronco de pirâmide, e H3 é a altura do sólido de baixo, que também é um tronco de pirâmide. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos lá. Inicialmente, vamos trabalhar com essa informação aqui, pessoal. Olha, a área do círculo inscrito à base é 25π sobre 2 centímetros quadrados. Como é que a gente calcula a área do círculo? πr ao quadrado. Então, você escreve assim, ó. πr ao quadrado é igual a 25π sobre 2, não é isso? A área do círculo, πr ao quadrado, então é igual a 25π sobre 2. Esse π com isso você pode simplificar. Vai sobrar o quê? R ao quadrado é igual a 25 sobre 2. E, portanto, R... Vamos fazer meio que direto para a gente ganhar um espaço aqui no quadro. Fazer um rascunho aqui, ó. O R vai ser raiz quadrada de 25 sobre 2. Não é isso? Que é raiz quadrada de 25 é 5 sobre raiz de 2. Aí você racionaliza, multiplica por raiz de 2, divide por raiz de 2 e vai concluir que o raio R é 5 raiz de 2 sobre 2, tudo bem? Então, o raio R é 5 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Excelente. O que é isso, pessoal? O que é isso? É um raio do círculo inscrito à base. Mas o raio do círculo inscrito à base coincide com a apótema da base, né? Essa medida aqui coincide com a apótema da base, que, por sua vez, é a metade da aresta da base, na verdade? É a metade da aresta da base. Então, você vai concluir que a aresta A da base vai medir quanto? É 5 raiz de 2 centímetros, tudo bem? Então, isso aqui está te dizendo que... Vamos registrar aqui em cima. Isso aqui está te dizendo que a aresta A da base, né? A aresta da base é 5 raiz de 2 centímetros. Excelente, excelente. Bom, agora eu vou pensar, pessoal, na diagonal da base. Na diagonal da base. Lembrando que a base é um quadrado, é verdade? A base é um quadrado. Como é que a gente calcula a diagonal de um quadrado? Não é lado raiz de 2? Não é isso que te dá a fórmula de um quadrado? Da diagonal de um quadrado? Lado raiz de 2? Então, a diagonal aqui da base, a diagonal desse quadrado, vai ser o quê? Lado raiz de 2, ou seja, 5 raiz de 2, ainda vezes raiz de 2. Não vai perder o raciocínio, não. O que eu estou fazendo? Calculando D. Quem é D? É diagonal da base. Diagonal da base, tá vendo? Como é que a gente calcula a diagonal da base? É lado raiz de 2, né? Tendo em vista que a base é um quadrado. É lado raiz de 2, né? Diagonal de um quadrado. O lado é 5 raiz de 2, então aqui vai ficar 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vai dar 10, né? A diagonal da base é 10 centímetros. Excelente, excelente. Muito bem. Já determinei a diagonal da base. Agora eu vou destacar, pessoal, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu vou destacar esse triângulo aqui, olha. Esse aqui. Esse aqui, né, que é uma aresta lateral, a gente sabe que vale 13. E a altura, tá vendo? E a altura. Altura da pirâmide. Muito bem, ó. Conseguiram enxergar o triângulo que eu estou destacando? É um triângulo retângulo de hipotenusa aresta lateral, catetos a metade da diagonal da base, que a gente determinou aqui, e H aqui é a altura da pirâmide, tudo bem? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai obter 13 ao quadrado, que é a aresta lateral, 13 ao quadrado, é igual, esse cateto aqui é metade da diagonal da base, então vai ser 5 ao quadrado,
mais a altura H da pirâmide. A altura H da pirâmide. Tudo isso aqui, né? A altura H da pirâmide. Mais H ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 169, é igual a 5 ao quadrado, 25, mais H ao quadrado. 25 para o primeiro membro, vai ficar 169 menos 25, 144. Então, 144 igual a H ao quadrado, ou o contrário, H ao quadrado é igual a 144. E, portanto, você vai concluir que H é raiz quadrada de 144, ou seja, 12 centímetros. É maravilha, já determinei a altura H da pirâmide, 12 centímetros. Bom, então tá, acabou o problema? Não, né? Eu quero determinar esse H1, esse H2 e esse H3. Esse H aqui para mim é a soma dessas três quantidades, né? A altura da pirâmide. Bom, a fim de calcular H1, pessoal, nós vamos olhar para o primeiro sólido, tá vendo? Que é essa pirâmide menorzinha aqui, e a pirâmide maior considerada. Esses dois sólidos são semelhantes, na verdade. Essa pirâmidezinha menor e a pirâmide dada são semelhantes. E se dois sólidos são semelhantes na razão K, o que acontece com seus volumes? Estão na razão K ao cubo, na verdade? Então, se você divide o volume dessa pirâmide menor pelo volume da pirâmide maior, isso tem que dar o K ao cubo, onde K é a razão de semelhança. Então tá, vamos lá. Eu já sei que o volume do sólido 1 dividido pelo volume da pirâmide, né? O volume da pirâmide, isso tem que ser a razão de semelhança ao cubo, tudo bem? Só que o problema está falando o seguinte, que esses três sólidos aqui, olha, tá vendo? Melhor dizendo, o problema está dizendo para a gente que a pirâmide foi dividida em três sólidos de mesmo volume. Então, quando você dividir o volume dessa pirâmide menor, que é um dos sólidos, pelo volume da pirâmide considerada, vai dar 1/3, não é verdade? Esse volume aqui é 1/3 do volume da pirâmide considerada. Portanto, V1 sobre V é 1/3. Então aqui vai ficar 1/3 é igual a razão de semelhança ao cubo. Pessoal, como é que a gente calcula razão de semelhança de sólidos semelhantes? Basta você dividir segmentos correspondentes. A aresta lateral de um com a aresta lateral de outro, a apótema de um com a apótema de outro, ou, no nosso caso aqui, a altura de um pela altura de outro, não é verdade? A altura de um, ou seja, a altura do primeiro sólido, que é o H1, pela altura do sólido da pirâmide maior, né, que é o H. Isso ao cubo aí, que maravilha. Então, extraindo a raiz cúbica em ambos os membros, a gente vai obter 1 sobre raiz cúbica de 3, é igual a H1 sobre H. Só que o H a gente determinou que é 12. Então, você vai concluir que o H1 vai ser 12 sobre raiz cúbica de 3, e aí você pode pensar em estar racionalizando. E o fator racionalizante aqui é a raiz cúbica de 3 ao quadrado, pessoal. É a raiz cúbica de 3 ao quadrado, ou seja, a raiz cúbica de 9. Raiz cúbica de 9. Então, olha, H1 vai ser 12, raiz cúbica de 9, e aqui vai ficar, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9, raiz cúbica de 27, que é 3. Portanto, H1, olha aí que maravilha, 12 dividido por 3, 4, raiz cúbica de 9 centímetros. Já é a altura do primeiro sólido. Bom, agora eu devo calcular A2. A fim de calcular A2, eu vou considerar essa pirâmide menor e esse segundo sólido aqui, tudo bem? Ou seja, essa pirâmide aqui, tá vendo? Essa pirâmide aqui, tá vendo? Essa pirâmide, ela é composta do sólido 1 e do sólido 2, na verdade. O sólido 1 é a pirâmide menorzinha e o sólido 2 é esse tronco de pirâmide aqui do meio. Então, o volume dessa pirâmide, que é o volume do sólido 1, volume do sólido 1 mais o volume do sólido 2, considerado, dividido pelo volume da pirâmide, né, original, certo? Isso tem que ser igual à razão de semelhança ao cubo também, né? Então, não vamos perder não. O que eu estou fazendo, pessoal? Estou considerando a pirâmide formada por essa pirâmide menor e por esse segundo sólido, esse sólido aqui do meio, que é um tronco de pirâmide. Esse sólido e a pirâmide original, tá? Esse sólido, o volume dele, melhor dizendo, é o volume do sólido 1, que é a pirâmide menor, mais o volume do sólido 2, que é esse tronco de pirâmide aqui intermediário. Então vamos lá, pessoal. Essa quantidade aqui, ó, V1 mais V2 sobre V, vai dar 2/3, né? Porque V1 mais V2 é o sólido, é o volume desse sólido, dessa pirâmide pequena,
com esse sólido intermediário aqui, né? Com esse tronco de pirâmide. Então, como todos esses sólidos têm o mesmo volume, a divisão vai dar 2/3. Então, aqui você coloca 2/3 igual a tensão para a razão de semelhança aqui, pessoal. A razão de semelhança é a altura do sólido V1 mais V2, que é quem? H1 mais H2, tá vendo? É H1 mais H2, dividido pela altura do sólido da pirâmide original, que é a pirâmide original. Então vai ficar H1 mais H2 sobre H ao cubo. Excelente. Extraindo a raiz cúbica, a gente obtém raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3 é igual a H1. Mas o H1 a gente já calculou, né? O H1 vale quanto, pessoal? Que a gente calculou aqui, ó. 4 raiz cúbica de 9. 4 raiz cúbica de 9 mais o H2 que eu quero determinar, isso tudo sobre o H, que é 12. Olha, maravilha. Então, a gente vai obter 12 raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3. Isso é igual a 4 raiz cúbica de 9 mais H2. Bom, e agora a gente pode racionalizar aqui o primeiro membro. O fator racionalizante aqui é a raiz cúbica de 9, né? Então a gente vai obter, fazendo meio que direto agora, tá? 12 raiz cúbica de quem? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 9, raiz cúbica de 18, sobre... Aqui vai ficar raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9, vai dar raiz cúbica de 27, que é 3. Igual a 4 raiz cúbica de 9 mais H2. Então, H2 não é um H ao quadrado, não, é H2 aqui embaixo. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Tudo bem? Então, o H2 vai ser quem? Aqui vai ficar 4, né? 4 raiz cúbica de 18 menos 4 raiz cúbica de 9 centímetros. Esse é o H2. Muito bem. Por fim, quem vai ser H3, pessoal? H3. H3 vai ser 12... Vou fazer meio que direto aqui, hein? Olha só. Esse aqui é o H1 mais H2, tá vendo? É o H1 mais H2. Quem é H1 mais H2? É 4 raiz cúbica de 18. Portanto, o H3 é 12 menos o H1 mais H2. Então, vai ser 12 menos essa quantidade aqui, que é 4 raiz cúbica de 18. 4 raiz cúbica de 18 centímetros. Pronto, acabou o problema.